Boa tarde, queridos. Eu tenho o prazer de saudar os irmãos e os amigos com a paz do Senhor. Em seguida, quero pedir licença e convidar os amigos, os irmãos que se fizeram presente aqui, para que nós possamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Porque é uma das coisas importantes nós fazer, é procurar a estudar a Palavra de Deus. Porque a gente estudando a Palavra de Deus arranja conhecimento. E nós precisamos muito ter conhecimento. A própria Palavra de Deus diz: meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Mas qual é o conhecimento que nós precisa arranjar? No meu entendimento, nós precisa ter todos os conhecimentos. E principalmente o conhecimento da Palavra de Deus. Por quê? Porque o conhecimento da Palavra de Deus é que nos leva a Deus. Ninguém pode ter fé, ninguém pode aceitar uma coisa sem conhecer. Então, quando nós procura conhecer, que entende, aí então vamos criar desejo de receber, de aceitar, porque sabemos o que é que nós estamos aceitando. Nós não podemos aceitar nada sem saber o que é que está aceitando, sem conhecer. Pois é, graças a Deus. Sim, mas também, nem todo mundo gosta de estudar a Palavra de Deus, de se reunir. Mas também a Palavra de Deus não é para todo mundo. Apenas a gente tenha o dever de levar o conhecimento, de convidar as pessoas, de chamar as pessoas. Mas a própria Bíblia diz assim: nem é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Então, a gente já recebeu de alguém, já foi um presente de Deus, já foi uma mensagem a Deus que alguém trouxe. Aí então agora o nosso dever é levar, para que se cumpra. Não é porque nós somos bons, que nós não somos bons. Como nós podemos ensinar coisas boas se nós não somos bons? Mas graças a Deus que Deus nos ama, Deus nos tem plano na nossa vida. E Ele ainda continua de braços abertos chamando. Todos que estão cansados para mim, vem a mim. E então nós devemos procurar ir a Cristo. Nós devemos procurar a convidar as pessoas para levar a Cristo. Pois bem, mas quem quiser, eu estou oferecendo, em nome de Jesus. Mas primeiro, eu quero convidar para nós orar, falar com Deus, pedir força a Deus. Oremos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Santo, que está no céu. Aqui estamos, Senhor Deus, reunidos no seu nome. O Senhor, com suas santas palavras, diz: se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Nós estamos reunidos, acreditamos, Senhor, que estamos unidos. Fique conosco, Senhor Deus, para que nós aprenda. Abra nossa mente para que nós aprenda e abra o nosso coração para que nós possamos receber de Ti o que nós aprendemos de Ti. Concede, Senhor Deus, o Espírito Santo em nosso meio. Se faça presente, Senhor Deus, para que nós possamos aprender de Ti e levar essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Sim, meus irmãos. E agora, de que nós vamos falar mesmo? O que nós devemos aprender agora? Bom, hoje eu estou querendo falar da vinda de Jesus Cristo. Mas qual vinda de Jesus Cristo? A primeira vez Jesus veio ou a outra vez que ele prometeu vir? Bom, mais importante começar logo da primeira vinda. Aí eu pergunto assim: o que Jesus veio ver da primeira vinda? Ou o que ele veio trazer?
Bom, vamos para a Bíblia para nós ver o que ele veio trazer. A palavra de Deus diz assim: ele diz assim, Jesus veio, melhor, vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Pronto. Jesus veio buscar os perdidos. Aí então essa palavra de vir buscar, nós já estamos entendendo que Jesus veio e levou? Não, de jeito nenhum, Jesus não levou. Essa palavra, vamos pelejar, pedir sabedoria a Deus para que nós não se confunda com ela. Porque tem que entender, buscar não é levar. Bom, mas depois nós falamos nisso. Bom, Jesus veio ver alguma coisa ou veio deixar. Eu acredito que Jesus veio trazer vida, trazer salvação. Vida por quê? Porque todos os homens tinham direito à vida. Deus, quando criou o primeiro homem, não era para morrer, era para viver eternamente. Primeiro casal. Deus criou, botou no jardim do Éden, porque Deus viu que não era bom viver só, e então criou a companheira, e deu para ele, e botou no jardim do Éden. E era para viver. Ele disse assim, primeiro casamento. Será que já houve casamento? Jesus trouxe casamento? Ou foi os homens que criaram? Bom, tem 2 casamentos para o homem. Todos 2 são muito importantes. O primeiro casamento que Deus criou, lá no Éden, no jardim do Éden, para o homem. E ele mandou fazer o quê? Se unis, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Bom, o casamento de Deus é união. Mandou que o homem se unisse. E então, se nós casar no cartório, fazer a cerimônia na igreja, casar onde quer que seja, e não for unido, para Deus não é casado. Então, casamento é união. De que adianta? Nós somos casados em todos os tipos de casamento, mas é uma guerra. Como nós vamos chegar a Cristo? Porque onde não tem paz, Deus não opera. Vamos trabalhar para que nós possamos cumprir os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus. Quando ele manda se unir, é para ser casado. Pois bem, mas o outro casamento que é importante. O homem criou o casamento na terra, vamos dizer assim, pelos homens, da lei, no cartório, no papel. Para que serve esse casamento? É muito importante. Esse casamento serve para ter a mesma aliança, sabemos que é para ser unido, mas a importância desse casamento é para dar direito às pessoas. O que ele tem direito, ele recebeu direito. E também para que dê estilo na igreja, nos trabalhos do Senhor. Quando a pessoa vai para a igreja, então tem que ser casado no civil para poder fazer parte dos trabalhos de Deus, das coisas da igreja. Porque acredite que se a pessoa não tivesse esse controle de casamento na igreja, como é que era? Soltava um, agarrava outro, soltava uma outra. Mas todo mundo sabe que a pessoa, quando é casado, além de fazer parte nas coisas da igreja, só pode arranjar outra quando aquela morrer. E então é muito importante esse casamento também. Mas aí, vamos voltar para o que Jesus trouxe, né? Vida. Vida para quem tinha perdido a vida. O homem, quando pecou, por que o homem pecou? Porque desobedeceu a Deus e obedeceu ao diabo.
quando Deus terminou de criar a criação, hoje nós não estamos falando de criação, né? Deus terminou de criar a criação, criou o homem, e então, quando Deus chegou lá, o anjo Lucifer, que hoje tem pessoas que usam esse nome aqui, não existe esse anjo aqui. O anjo Lucifer, ele era um anjo muito importante, era o anjo da confiança de Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que tu eras santo, tu eras perfeito, enquanto não achou essa iniquidade em você. Mas agora eu farei de ti sair um fogo que lhe consome em pó. E então transformou Satanás, transformou o anjo dos fé em Satanás. Não existe mais o anjo dos fé. Agora, pode usar o nome assim, anjo caído, anjo mau, tudo bem, mas anjo dos fé não, acabou. E então, a Bíblia diz, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos, pelejou contra o dragão e os seus anjos. Por que só quem pode ter anjo é Deus, não? Não, mas quando o anjo conversou, vamos dizer assim com as nossas palavras, né? Conversou aos anjos e eles ficaram do lado de Deus. E então quando Deus derrubou o diabo, os anjos desceram com ele. Aqui para a terra, né? Mas infelizmente ele veio para a terra. Ele não desceu. Ele foi rebolado, precipitado à terra. Então quando ele caiu aqui na terra, foi direto para o jardim do Éden. E lá ele não enganou Eva, porque Eva sabia de tudo. Deus já tinha dito tudo a Eva como era, né? Aí então ele tentou e Eva cedeu. Que nem nós. Nós não somos mais enganados pelo diabo. Nós sabemos de toda a mensagem de Deus. Nós sabemos de tudo quanto é certo e quanto é bom. E por que nós pega também? Porque nós cede. Nós somos falhos, fracos, que nem Eva e Adão. Cede e cai. Pois então, quando Eva cedeu e caiu no pecado, que Adão também, aí então perderam o direito de vida eterna. Tem até uma passagem na Bíblia assim, assim como pelo um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, e passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Pois bem, aí então o homem perdeu a vida. Aí então, graças a Deus, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que só um Filho unigênito que tinha nos deu para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. Tivesse direito a ter vida segunda vez. Jesus veio, nasceu, viveu, sofreu, ensinou, perdoou, amou, e então morreu e ressuscitou. E tornou ao céu, para que nós tivéssemos o mesmo direito de quando morrer, ressuscitar e ter vida eterna para morar com Cristo. Graças a Deus. Pois bem, veio trazer vida. E mais, que é muito importante nós procurar conhecer também. Sim, uma pergunta. Aqui tem muita pergunta, as perguntas e respostas, os comentários. Bom, eu faço a pergunta. Aí então a resposta na Bíblia. E então faço o comentário, conforme o que Deus me der. Para que nós possamos entender. Não é porque eu seja professor. Eu não sou professor, mas graças a Deus que Deus me deu o direito de eu poder levar a mensagem e de ensinar e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, por isso é que nós vamos. Não é por outra coisa, é só por isso. Pois bem, mais uma pergunta. Quando Jesus veio trazer salvação, vida eterna, foi para todo mundo ou não? Foi para quem quisesse.
ou não? Quem vai dizer bem é a Bíblia, né? A pessoa às vezes quer até entender. Quem quiser é salvo. Não é bem assim. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? É para quem nele crê. Quem nele crê não morre. Mas aí eu vou pergunto assim, mas será que todos que crê têm salvação? Ora, que incredulidade é essa? Leu a Bíblia diz que é para quem nele crê. Não, meu filho, mas espera aí, tenha paciência. Vamos se reunir, vamos se combinar para estudar, pesquisar, examinar. Deus mandou examinar as Escrituras. Vamos examinar para nós ver o que a palavra de Deus diz novamente, para ver se nós entendemos. A gente tem que procurar entender. A primeira vez que a gente ouvir, já sair crendo daquele jeito, já sair. Aí não dá. Vamos ler novamente a Bíblia. Jesus disse assim: quem crê em mim, segundo a Bíblia, será salvo. Bom, muitas pessoas, quando vê essa palavra de será, ficam desanimadas. Acho que não é certeza. Mas será é uma certeza para o futuro. Por que para o futuro? Porque será, ele só vai ser salvo no fim. A pessoa não pode viver salvo aqui na terra. A pessoa pode ser um escolhido, caminhar com Cristo, mas todo dia está pecando, que o pecador não pode deixar de pecar. E nem de ser pecador, enquanto estiver aqui na terra. Mas o que pode fazer? Toda vida que nós pecar, temos que reconhecer que pequemos, temos que reconhecer que só Cristo pode perdoar, correr para os pés de Jesus. A Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor do que teme. Aqui na terra tem muitos anjos de Deus. Por quê? Toda pessoa que teme a Deus tem um anjo do Senhor ao redor. E então, para que aquele anjo fica ao redor daquela pessoa? Será só para proteger? Só para dar? Ele fica, tudo quanto a pessoa faz, ele nota. E leva todo dia ao tribunal de Cristo. O crente, ele já está no tribunal de Cristo. Todo dia é levado o que ele faz. O que é bom, o que é ruim. E então, e o que vai acontecer? Se está escrito no céu os erros que nós fizemos, as maldades. Bom, a Bíblia diz assim: arrependeis e vos converteis para que seja apagado os seus pecados. Então, na hora que o homem pecou, reconheceu que pecou, reconheceu que é ruim, reconheceu que só quem perdoa é Cristo. Aí se arrepende, se converte e confessa a Cristo e deixa, e ele apaga os pecados. E então, todo dia nós podemos se ajustar com Cristo. Todo dia nós podemos pedir perdão a Cristo de verdade. A Bíblia diz assim: não guarde rancor, não guarde mágoa. Quer dizer o quê com isso? Não vá dormir intrigado, de mal com ninguém. Temos que dormir com paz, com Deus e com nosso irmão. Por quê? Porque ali, se nós não se acordar mais, estamos com Cristo, estamos preparados. Você não viu aquela parábola das virgens loucas e as virgens apercebidas? Era 10 virgens. Tem pessoa que se viu cochilando na igreja: se já viveu, você não vai. Peça sabedoria a Deus, procura entender. Dormir não empata de ninguém. E para Cristo não.
Só se estiver dormindo despreparado. O que vale é estar preparado. Aquelas 10 virgens eram 10. Todas as 10 tinham lâmpada. Todas as 10 as lâmpadas estavam cheias. Todas as 10 as lâmpadas estavam acesas. Todas as 10 dormiram. E por que só foi 5? Vamos prestar atenção. Devemos estar preparadas com Cristo. Tinha 5 virgens que era prudente, era bem apercebida, eram preparadas, elas tinham reserva. Que é reserva? As lâmpadas cheias e uma vasilha com mais. Aquelas outras 5 chama de louca por quê? Porque elas achavam que de qualquer maneira podia ser. Hoje em dia, muitas vezes nós estamos pensando que de qualquer maneira podemos chegar lá. Aí então, elas disseram assim, nossa lâmpada está cheia, nossa lâmpada está acesa, não precisa mais. Mas aquelas outras eram preparadas, elas compraram mais azeite e guardaram. E então, quando foram todos dormir, esperando o noivo, foram todas dormir. Isso é uma parábola. Quer dizer assim, uma comparação. Vamos dizer, às vezes acontece que nem existiu essas pessoas, mas Jesus faz aquela comparação verdadeira para se cumprir hoje. Do mesmo jeito é hoje. Pois é. Aí então, quando se acordaram pela meia-noite, pela madrugada, as lâmpadas estavam se apagando. E então aquelas apercebidas se levantaram, foram logo enchendo as lâmpadas, e as lâmpadas acenderam. Aí as outras disseram, dá-me um pouquinho, dá-me um pouquinho. Não, vai comprar. Cada qual tem que ter o seu. Nós não podemos repartir nossa salvação com ninguém. Nós podemos ir buscar as pessoas, incentivar as pessoas, ensinar, despertar, para que ele arranje também. Mas nós não podemos dar a nossa, nem para o nosso filho, nem para a nossa mulher, nem para o nosso pai. Cada qual é que tem que fazer a sua. Cada qual é que tem que buscar a sua. Tudo quanto nós queremos, precisamos, devemos querer, devemos ter fé, devemos correr atrás. Pois é. Aí então elas foram comprar. Aí na hora que o noivo veio, entraram com o noivo. E quando elas chegaram, não acharam mais nada. Ainda foram bater na porta. Não se abriu. O que quer dizer essa parábola, essa comparação? É hoje nós devemos estar apercebidos, devemos estar com nossas lâmpadas acesas, devemos ter reserva. O que é reserva hoje para nós? É nós ter contato com Deus, nós ter amor, nós estar com Cristo, nós conversar com Ele, nós orar, e então se preparar, nós confessar e deixar o que nós estiver fazendo errado. Então, esse é que é o preparo. E então, assim é que nós devemos ser, assim que Deus quer. Mas, sim, Jesus veio trazer vida. Para quem quiser, né? Não, para quem quiser não. Para quem crê. Como? Crê segundo a Bíblia. Não é crer de qualquer maneira. Quantas pessoas não já crê, vai para a igreja, ora, canta, fala língua estranha, profetiza, faz e acontece, mas não creu ainda segundo a Bíblia. Por quê? Porque não buscou entender, não quis entender. Jesus disse, quem crê segundo a Bíblia. Mas eu não sei o que é segundo a Bíblia. Então procura entender o que é segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia é você arrepender, se converter, se arrepender, confessar, deixar e ficar fazendo do jeito que a Bíblia manda. Esse é o segundo a Bíblia.
Até quando? Tem que perseverar até o fim. A Bíblia diz, quem perseverar até o fim, vê o alvo. Vê a Deus. O que é perseverar? Perseverar é permanecer até o fim. Esse é que é o perseverar. Ficar firme, olhando para frente. Já disse, olhais para mim que sois salvo. Então, quando nós olhamos para qualquer coisa, deixemos de olhar para Cristo. E então, não podemos ser salvos, né? Então, temos que crer segundo a Bíblia. Aí sim, aí a salvação foi para quem creu. Pois bem, graças a Deus por isso. Abençoa mais, Senhor, para que nós possamos seguir em frente. E agora, vou falar mais de quê? Eu queria falar, queria não, em nome de Jesus, eu quero falar num assunto muito importante que muitas pessoas confundem ele. É de que mesmo? Do batismo. O batismo de quê? Batismo nas águas. Novo nascimento. Nascer de novo. E se batizar nas águas é nascer de novo? Sim. Mas a quem Jesus falou de novo nascimento? Falou lá em João 3, a Nicodemos. Disse a ele que precisava nascer de novo. Mas por que Jesus disse? Porque é o seguinte, Nicodemos era um rapaz rico, príncipe dos judeus, um rapaz muito importante, tinha muita autoridade e tinha muito conhecimento. E então, eu acredito que aquelas pessoas ali obedeciam a ele, né? Mas ele achou bonito, importante o jeito de Jesus falar, o que Jesus fazia, a autoridade que Jesus tinha. E ele desejou a falar com Jesus. Mas a Bíblia diz, Nicodemos veio se ter com Jesus de noite. Mas por que Nicodemos não veio de dia? Bom, mas melhor, o que nós achamos que Nicodemos veio ver em Cristo? Eu acredito que Nicodemos veio pensando de perguntar como podia ser salvo. Porque ele tinha muito conhecimento, mas não espiritualmente. Não do assunto de salvação. Aí então ele veio de noite. Quando ele chegou a Cristo e disse assim, mestre, Rabi. Rabi. Rabi quer dizer mestre. O que eu faço? Não, perdoa, desculpe. Ele disse assim, Rabi. Rabi quer dizer mestre. Sabemos que sois mestre, vindo de Deus. Porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Aí Jesus não deixou mais ele falar, respondeu logo assim. E se alguém não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Aí Nicodemos não tinha conhecimento desse assunto. Disse, mestre, como pode eu já, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? Então Jesus disse, não me admirei e eu dizer nascer de novo. Mas quem não nascer da água e do Espírito não vê o reino do céu. Aqui ele já disse, nem vê. Por quê? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. E ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Mesmo assim é todo que é nascido do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Se eu falo das coisas terrestres, você não entende? E se eu falar das celestiais? Pois bem, mas aí Nicodemos
Vamos deixar Nicodemos aqui. Graças a Deus que ele já conversou com Jesus, ele entendeu. Eu creio que ele entendeu, né, o que é nascer de novo, né? Mas então vamos seguir sobre o batismo, para ver se o batismo vai combinar, se é novo nascimento ou não. Porque a palavra diz assim, quem crê em mim é segundo, quem crê em mim é nova criatura em Cristo. Só em crer já é nova criatura. Mas eu quero falar de novo nascimento. Bom, João Batista batizava no Rio Jordão. E ele sempre falava, eu batizo com água, mas após mim vem um que esse é antes de mim, e esse batiza com fogo e com o Espírito Santo. Esse eu não sou digno nem de amarrar as correias das alparcas. Pois bem, e quando for um dia, a Bíblia tem dito assim, a palavra de Deus tem dito assim, quando for batizar, que viu o céu se abrir, o Espírito descer, o Espírito de Deus descer, esse é o meu filho. Mas não chegou nem a esse ponto. Um dia, João estava batizando quando Jesus chegou. Ele olha e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é de quem eu falava que não sou digno nem de amarrar as correias das alparcas. E então, vamos dizer assim, teve até uma pergunta, aqueles fariseus, aquelas pessoas que gostavam de acusar Jesus. Aí perguntou a Jesus e disse assim, com qual autoridade você faz essas coisas, esses milagres? E então Jesus disse, eu vou primeiro fazer uma pergunta, se você responder, eu respondo essa. Mas o batismo de João veio dos céus ou veio dos homens? E então eles se afastaram assim e se reuniram e disseram assim, se nós disser do céu, ele diz, e por que não obedece? Se nós disser dos homens, esses homens que estão ao lado dele vão ficar tudo contra nós. Aí eles disseram, nós não sabemos não, nós não vamos dizer, eles, e nem tampouco eu vou responder esse. Por quê? Para que serve isso para nós? Olha, muitas vezes Jesus prometeu a nós, tudo quando pedir a meu Pai, se tiver fé de duvidar, Ele dá. Em meu nome, Ele dá. Pois bem, mas muitas vezes nós fazemos uma pergunta dessa a Deus e Ele não responde. Por quê? Porque aquelas pessoas, eu creio que aquelas pessoas fizeram aquela pergunta atrás de acusar. Pois bem, e muitas vezes nós fazemos uma pergunta dessa com egoísmo, querendo só ficar do nosso lado, caçar o melhor para nós, e Deus não responde. Pois é. E mais? Bom, e que outro batismo tem? Como prova que esse é novo nascimento? Jesus diz assim, quem crê e for batizado, nova criatura em Cristo. Então, nova criatura. Mas não falou em novo nascimento ainda. Mas vamos ver. Tem pessoas que confundem assunto de quê? De falar língua. Acha que batizado com o Espírito Santo é que recebe, falando língua é que é batizado com o Espírito Santo. Para nós ser batizados com o Espírito Santo, não precisa falar língua. Ainda mais uma língua que nós não sabemos o que é. As pessoas falam horas e horas, nem ele entende, nem está mais ele. Mas vamos, em nome de Jesus, vamos ver como a gente pode ser batizado com o Espírito Santo. Vamos ver como o Espírito Santo pode usar as pessoas. Para começar, quando a gente aceita Cristo de verdade,
ele diz, faremos morada no seu coração. Quem faz morada? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer que nós já temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Que benção! Depois, quando o pastor batiza, e vai submergir nas águas, que assim, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Pronto, já foi batizado no nome do Espírito Santo. Bom, mas o que aconteceu com Jesus? Quando Jesus chegou para ser batizado por João, João disse, mestre, em vez de eu ir a vós é quem vem a mim, disse, deixa, João, para que toda justiça seja cumprida. O que é justiça? É o que é justo, o que é santo, o que é puro, o que é bom. Tudo quanto é para nós, para ser cumprido, tem que ser cumprido. Pois bem, mas aí Jesus, quando Jesus desceu as águas, sim, mas quando Jesus desceu as águas, que saiu fora da água, então o céu se abriu e o Espírito Santo de Deus desceu como pombo e pousou em Jesus. E a voz do céu falou, esse é o meu filho amado que me comprazo. Quer dizer o quê? Que me dá prazer. Então, do jeito que Jesus recebeu o Espírito de Deus na hora que saiu das águas, nós temos o mesmo direito de receber. Por quê? Porque nós se arrepende, se converte, que aceita Cristo de verdade, passemos a ser filho de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim, Jesus veio para o que era seu não recebeu, mas todo aquele que o recebeu, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Na hora que nós recebemos Cristo, aceita Cristo de verdade, então passamos a ser filho de Deus. E então, se nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, e temos o mesmo direito de quando for submergido nas águas, que sai das águas, o céu se abrir, o Espírito Santo baixar sobre nós, e Deus dizer do mesmo jeito, esse é meu filho, ou a minha filha amada, que me compraz. Graças a Deus por isso. Preciso de um batismo com o Espírito Santo melhor do que esse. Será que só é batizado com o Espírito Santo se falar língua, uma língua estranha que ninguém nem conhece? Bom, mas vou voltar atrás aqui um pouquinho. E batismo? Por que batismo? O que significa batismo? Vamos deixar bem claro o que significa batismo nas águas. O que tinha antes do batismo nas águas? Bom, a Bíblia diz assim, a lei só veio até Cristo e os profetas. Tem pessoa que se fez assim, tá vendo aí? Toda a lei já passou. Quando Jesus veio, já passou. Olha, Jesus é Cristo. João é o profeta. Existia no lugar do batismo circuncisão. Fazer uma concisão. Para fazer parte do povo de Deus. Quando o menino nascia, com 8 dias, se circuncidava. Aí fazia parte do povo de Deus. Aí então, quando João veio, mas Jesus é Cristo e João é o profeta. E então trouxeram o batismo nas águas. E então, agora não é mais circuncidar. Agora, para fazer parte do povo de Deus, é o batismo nas águas. E então, só vê até Cristo e os profetas. Aquela lei. E, então, e outras leis que substituíam Jesus Cristo, essa foi passada, essa acabou. Mas o que é mesmo, o que significa batismo? Batismo significa 3 coisas. Morte, sepultamento e ressurreição. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e ficou vivo novamente. E então, o homem quando vai descer as águas, quando vai se batizar, é por quê? Porque morreu para o mundo. Quando ele se arrependeu e se converteu dos seus pecados, confessou e deixou,
Ele morreu para o mundo. E então foi ser sepultado, que nós somos batizados nas águas, na morte e sepultamento de Cristo, de ressurreição. Então, quando o homem desceu as águas, foi sepultado, ressuscitou dos mortos em Cristo. Para quê? Para ter nova vida, para viver em Cristo. Não é só nova criatura, mas nova vida. Vai viver em outra vida, vida espiritual. Esse é que é o novo nascimento. Nascer em Cristo. Se batizar nas águas em Cristo. De verdade. Pois bem, graças a Deus por isso. E vamos pedir força a Deus para que nós possamos aprender mais, para que nós possamos se reunir, ter paz, ter amor, mansidão, porque nós só podemos seguir a Cristo se for assim. Jesus exigiu de nós o quê? Que aprendesse dele. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Nós temos que ser mansos, temos que ter amor, temos que aprender de Cristo. Tem que ter a humildade. Tem pessoa que confunde essa palavra de humildade, pensa que humildade é pobreza, mas humildade não é pobreza. Humildade é amor, é mansidão. Que o Espírito Santo tem essas qualidades. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem essas qualidades. Não vamos confundir batismo com o Espírito Santo, com falar língua. Quando o Espírito Santo usa uma pessoa, vamos ver o que o Espírito Santo faz quando usa uma pessoa. Não é falar língua, não é pular, não é chorar, não é carregar banco nas costas, não é rodar por o chão, não. O Espírito Santo não derruba ninguém. Quem derruba é o Espírito do diabo. Tem umas pessoas que chegou e disse, mestre, meu filho cai no chão, cai na água, cai no fogo, e os discípulos não puderam expulsar. Aí Jesus disse, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E expulsou. Está vendo aí? Quem derruba as pessoas é o Espírito do diabo. Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus levanta. O que é a função do Espírito Santo? Lá em João 14, o que foi que Jesus prometeu aos discípulos? Assim, não. Perdoa, João 14, não. Eu não estou a paz nem onde foi. Ele disse assim, eu vou, foi em João mesmo, desculpa, perdoa. Disse assim, eu vou e rogo ao Pai, e ele envia outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus era um Consolador. Era não, Jesus é um Consolador. Mas Jesus diz, e esse é o Espírito da verdade que nos ensina todas as coisas e nos lembra tudo quanto eu vos tenho falado. O que Jesus falou está onde? Na Bíblia, na Palavra de Deus, nas Escrituras. Tem pessoa que não crê na Bíblia. E não, a Bíblia é um livro qualquer, que nem qualquer livro, que nem um dicionário. Não, senhor, a Bíblia não é que nem um dicionário. A Bíblia é um livro santo. A Bíblia tem nome de livro santo, livro do Senhor, Evangelho, Escritura, a Palavra de Deus, e tudo é nome que a Bíblia tem. Vamos respeitar as coisas de Deus, vamos ter amor pelas coisas de Deus, vamos confiar, vamos ter fé, e vamos saber como o Espírito Santo usa as pessoas. Se o Espírito Santo usa de qualquer maneira, o que o Espírito Santo faz quando usa as pessoas? A pessoa faz a pessoa orar mais, faz a pessoa pregar o Evangelho, evangelizar, visitar, ter amor pelas pessoas, aceitar as pessoas do jeito que eles são, e domínio próprio, ser manso, humilde. Jesus disse, aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. E a pessoa tem que fazer essas coisas. Essa que é a obra do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, é alegre, é feliz. Tem pessoa que se reúne com os outros só para temar, para contender. E diz, eu sou cheio do Espírito Santo. Misericórdia. Temos que ter mais conhecimento e mais amor, mais união. Jesus disse, aprender uns com os outros. Tem pessoa que diz, eu
quero aprender de homem, não preciso aprender de homem. O que tem eu com você? Meu negócio é com Deus. Mas quem não quer negócio um com o outro, também não quer negócio com Deus. É tanto que o nosso perdão é igual ao perdão de Deus. Porque se nós não perdoar nosso irmão, Deus não perdoa nós. Já disse, se você não perdoar o seu irmão, meu pai nunca vai lhe perdoar. Misericórdia. Temos é que perdoar. Mas vamos falar um pouquinho sobre batismo com o Espírito Santo. Para que nós entenda mais. Porque, sendo assim, a história de Pentecostes. Lá não foram batizados com o Espírito Santo, não? Não falaram língua, não? Ah, meu filho, ali é outra coisa diferente. É muito importante nós procurar entender isso. Nós estudar sobre isso. Bom, os discípulos, Jesus prometeu que ele ia mandar um Consolador, o Espírito da Verdade. E ele sempre pedia. Quando eles chegaram em Pentecostes diz que tinha 16 nações, tudo reunido em uma casa. Tudo falava na sua própria língua. Cada qual falava na sua língua. E para as pessoas, era uma confusão. Até disseram tão bêbado que ninguém entendia nada. Mas Deus queria que aquela mensagem fosse levada, fosse dada pelos discípulos. Que mensagem? Mensagem de salvação, mensagem de vida eterna, de paz com Deus e paz com os nossos irmãos. Tem pessoa que a pregação que faz é de milagre, de ter condições de possuir as coisas. Temos que aprender com Deus. Aí, os discípulos reunidos em Pentecostes. Aí a Bíblia diz assim: ouviram um som de um vento pertuoso, bem forte, encheu a casa. E eles viram, não confunda, não ouviram, eles viram língua de fogo nas cabeças de cada pessoa. Melhor entender, as linguetas de fogo baixou sobre a cabeça de cada um que estava ali. O Espírito Santo, quando o Espírito Santo baixou naquelas pessoas, aí então aquelas pessoas estrangeiras começaram a entender a fala dos discípulos que iam levar a mensagem. Os discípulos começaram a entender a fala dos estrangeiros. Começaram a falar que nem os estrangeiros. E os estrangeiros começaram a falar que nem os outros. E ali todo mundo entendeu. E ali a mensagem foi levada, a mensagem foi dada. E a Bíblia diz que foi batizado 3.000 pessoas. Graças a Deus. Deus quer muito que nós falem em línguas. Não é língua. Falar língua é uma coisa. E falar em línguas é outra coisa. Porque as pessoas de hoje em dia, eles correm atrás desse dom de língua. Eu preciso de falar língua. Eu preciso de ter esse dom. Deus me tomou em língua. O Espírito Santo me tomou em língua. E eu profetizei, eu falei língua. Eu pulei, eu chorei. Eu me alegrei, não sei com o quê. Porque ele fala, não sabe o que falou. Quem ouviu também não sabe. Mas qual é a língua que Deus quer que nós falemos? Línguas estranhas, línguas de estrangeiro, que nem nesse dia. Ninguém está entendendo, mas o Espírito Santo fez com que os discípulos falassem línguas estranhas e os estrangeiros entenderam. E fez com que eles interpretaram, entendem também. O apóstolo Paulo disse assim: um, ou dois, ou três na igreja falarem em línguas e não tiver quem interprete, fique toda a igreja calada. Que é melhor falar uma palavra e saber o que falou
do que falar 10 e não saber o que falou. A Bíblia também diz assim, se alguém tem alguma coisa para dizer aos homens e eles não entendem, fale a Deus. Por quê? Porque Deus conhece todas as falas. Deus entende todas as línguas, que foi Deus quem criou. Pois bem, mas vou fazer uma comparação. Jesus comparava e eu creio que eu posso comparar também. Chega, assim, a igreja está cheia de pessoas, né? E chega 3 pessoas de fora, 3 estrangeiros. Vamos dizer assim, chega um japonês, um chinês e um africano. Eles tudo querem contar benção, eles tudo querem dar testemunho, querem pregar. Mas será que adianta? Se ninguém entende a fala deles, ninguém fala na língua deles. Aí então, não adianta. Mas se tiver quem interprete, pode contar a benção. Pois mesmo assim. Aí hoje ainda pode chegar um estrangeiro na nossa igreja. E então, Deus pode conceder o Espírito Santo para que qualquer um de nós fale em línguas que nem aqueles estrangeiros, e eles entendam. Pode usar também para que nós entenda a língua dele. Esse é o falar línguas estranhas que Deus quer que nós falem. Não falar língua subescura, língua que ninguém entende. A Bíblia até diz assim, que dê aquele povo atrevido que fala e ninguém entende, da língua subescura que fala e ninguém entende, uma língua estranha que ninguém entende. Pois bem, devemos procurar a entender, pedir a Deus que nos abra a nossa mente para que nós entendamos, para que nós aprenda, e a depois que nós aprenda, pedir que abra nosso coração para que nós aceite só o que Deus quer, só o que é bom, para que nós não fiquemos falando bobagem e perdendo o tempo, e no fim perdendo até a vida eterna. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que lá no fim tem pessoas que passou a vida na igreja, e então quando Jesus diz, apartai de mim, maldito, que eu não te conheço, eles vão dizer, Senhor, eu era crente, eu vivi na igreja, eu fiz tudo em teu nome, eu operei milagre, expulsei demônio, fiz tudo em teu nome, e me rejeitasse. Jesus diz, praticou iniquidade, não te conheço. Misericórdia. Vamos pedir a Deus que Deus abençoe mais e mais, para que nós não caia nessa, para que nós se reúna, para que nós se una, porque não é só se reunir, que se a gente se reúne para qualquer coisa. Quando Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou no meio. Jesus não disse reunido e unido, porque ele quer que nós entenda a nosso lado, a nossa parte. Ele diz, faça a tua parte, que eu faça a minha, se força que eu te ajude. Então, ele não precisa nem que ele diga, se reúne e se una. Nós já temos que entender que reunido tem que ser unido também. Porque se for unido, Deus está no meio. E Deus está no meio, opera milagre, maravilha. Vamos dizer assim, a festa que Jesus foi. Será que Jesus foi para aquela festa de casamento porque gostava de festa, gostava de beber? Negativo. Jesus foi porque foi convidado. Convidaram Maria e convidaram ele. E o que foi que aconteceu lá? Operou milagres, fez maravilha, transformou água em vinho. E hoje, precisa de nós chamar Jesus para nossa casa? Que casa? A casa de hoje somos nós. Jesus disse, eu bato na porta, se abrir eu entro. Ele está falando da porta do nosso coração. Ele está falando da nossa casa que somos nós. Como nós podemos chamar Jesus, convidar Jesus para nossa casa?
é sendo manso, humilde, tendo amor, perdoando, sendo aquela alegria, aí já estamos chamando Jesus. E se Jesus vier para a nossa casa, ele transforma água em vinho. Que água é vinho? Ele hoje transforma homem mau em homem bom, transforma doença em saúde, maldade em bondade, e tira a cegueira espiritual e nos abençoa mais e mais, e nós vivemos feliz material e temos vida eterna com Cristo. Que bênção, graças a Deus por isso. Mas vamos agradecer a Deus pelo que nós já estudemos, pedir a Ele que nós aprenda, pedir a Ele que essas coisas, tudo que nós falamos não tenha sido de nós, mas sim do Espírito Santo, e nós sirva para nosso exemplo, nós aprenda, nós pratique e nós viva pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus. Deus abençoe mais e mais. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, querido Pai Santo que está no céu, aqui estamos, Senhor Deus, para agradecer por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido, pela nossa vida, pelo conhecimento do Evangelho, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo pão de cada dia que o Senhor tem abençoado maravilhosamente. Fica com cada um de nós, com cada uma das nossas famílias, Senhor Deus, cura as enfermidades, resolve os problemas e nos converte para que nós possamos aceitá-la, para que nós possamos obedecer, permanecer junto, fiel até o fim. O Senhor disse assim, quem for fiel até a morte, herda a terra. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser fiel. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer até o fim, para que nós possamos herdar essa terra, para que nós possamos ganhar aquela promessa que o Senhor nos fez, que quando no céu e na nova terra limpava as lágrimas de cada um, os olhos de cada um, e não havia mais choro, não havia mais pranto, nem morte, nem dor, nem tristeza. Graças a Deus, Jesus, por isso, muito obrigado. Fica conosco, Senhor Deus, para que nós possamos se converter e aceitá-la e ser transformado pelo Senhor um dia, levado para o céu, e depois descer para morar no céu e na nova terra, para todo sempre, mas no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.